Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal do e da Dev Eficiente. Você está na playlist de Aprenda a Aprender, né, e o poder do estudo e da prática deliberada. E hoje, no vídeo de hoje, né, eu vou contar para você a história por trás do meu aprendizado envolvendo a escrita do livro sobre Spring MVC para Casa do Código. Beleza? Então vamos lá, né? O que eu tenho para contar para você aqui? Eu vou contar um pouco da história, porque acho que é importante você entender, né, o que me levou a escrever o livro e como ele me ajudou a dominar o Spring. Antes de escrever o livro, eu dava aulas na Kaelon do curso de Java para Web e do curso de Spring, né, da versão bem anterior, bem antiga do curso de Spring. E eu sabia o suficiente do framework ali, né? Dava aula, né, os alunos e as alunas gostavam, era um bom professor para ensinar aquela tecnologia para as pessoas. Mas eu não usava o Spring no dia a dia, eu não dominava a tecnologia em si como programador, né? Como desenvolvedor, possível consultor, especialista, ou qualquer nome que você queira dar. E aí eu percebi, né, que no mercado todo mundo estava utilizando o Spring, né? Era um movimento que já estava muito grande e não tinha um livro na Casa do Código, né, que falasse especificamente sobre Spring MVC, né, que ajudasse a pessoa, na verdade, né, que capacitasse a pessoa para escrever uma aplicação web. Essa era a minha opinião naquele momento. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei, beleza, então eu quero escrever um livro de Spring. Mas eu não manjo de Spring. Aí eu falei, melhor ainda que eu vou usar o livro eu vou escrever o livro e eu vou usar isso como ferramenta, né, de domínio da tecnologia. E aí olha que interessante, né, realmente depois que eu acabei de escrever o livro, eu estava dominando muito mais o Spring. Ficou muito claro para mim, né, que ele era o framework que a gente deveria apostar no mundo Java para quem quisesse fazer aplicações web. A partir daquele momento, por exemplo, né, eu comecei a advogar e a literalmente evangelizar o uso do Spring para as aplicações dentro da Kaelon, né? Chegou no ponto ali que a gente migrou, por exemplo, a Alura, que é a nossa plataforma de cursos online, de VRaptor para Spring, né, e todos os outros novos projetos criados dentro da empresa foram feitos baseados no Spring. Aí eu dei consultoria de Spring para as pessoas, né, aí pelo fora da Kaelon e tudo mais. Criei o blog, né, então eu já vou contar sobre isso também. Então basicamente tudo isso aconteceu, né, e hoje, por exemplo, muita gente me reconhece como especialista do Spring e tudo mais, e tudo isso aconteceu por conta, né, de eu ter escrito o livro. Basicamente foi isso, né? Então, como é que o livro, né? Qual foi o meu approach baseado em tudo que eu já falei para vocês aqui nessa playlist, né? Que me fez chegar no final ali com o livro, né? E ter realmente aprendido, dominado e ter sido capaz de aplicar aquilo em outros projetos. Primeira coisa, né? Checagem de background para verificar o quão difícil seria aprender a fundo, né, uma outra tecnologia. Aquele checklist que eu já comentei com vocês aqui no canal. Eu vou deixar o link de novo, né? Então, quando eu olho para o Spring MVC, eu olho e estou pensando eu olho que eu quero aprender ele de maneira profunda. Aí ele fala assim, eu já manjo de Java. Já manjava de Java. Eu já sei alguma coisa sobre Spring, sei, porque eu tinha feito, né? Eu dava o curso de Spring na Kaelon, então eu sabia das coisas da stack como um todo do Spring e também um pouco do Spring MVC. Você já trabalhou, né? Já usou outros frameworks MVC? Já tinha usado Rails, VRaptor, Struts 1, Struts 2, né? Isso conta um pouco da minha idade, né? Mas tudo bem. Então eu já sabia como o framework MVC funcionava. Você sabe como aplicações web, né, são escritas e o fluxo de uma aplicação web? Era razoavelmente claro para mim, sim, né? Tava tudo muito para mim, eu sei que tem uma página, vou clicar nos botões, vou mandar a requisição vai chegar no meu controller, que vai ter uma rota, que recebe aqueles parâmetros, e aí eu vou salvar, eu vou fazer uma operação sobre aquele parâmetro, e por aí vai. Então, tudo isso era super claro para mim, né? Uma boa parte disso era claro para mim naquela época, sei lá, 5 anos atrás, ou 6, não lembro exatamente agora. Então, isso realmente facilitava, né? Eu olhei para aquilo e falei, beleza, eu sou capaz sim de aprender esse negócio mais a fundo. Aí vem a outra parte que é muito importante quando você quer aprender alguma coisa, né? É importante que você tenha um objetivo de aprendizagem. Então, um objetivo de aprendizagem meu poderia ser assim, quero manjar de Spring. E aí, né, vem aquela pergunta, o que é manjar de Spring? Como é que você sabe isso que você está manjando de Spring? Como você sabe que está chegando mais perto disso? Então, né,
eu tirei esse objetivo da frente. Naquele momento eu fazia isso de maneira mais empírica, porque eu não tinha estudado tudo que eu sabia, que eu sei hoje na verdade, né, sobre aprendizado, como funciona a nossa cabeça, né, as pesquisas que falam sobre isso, né, que trazem evidências de como você deve, né, priorizar o seu estudo, né, para que ele realmente, para você maximizar a transferência e por aí vai. Mas eu sabia que aprender era um objetivo ruim, aprender no sentido de aprender Spring era um objetivo ruim naquela época. Então, o que foi que eu fiz que deu certo, né, e eu faria de novo do mesmo jeito hoje, né, sabendo as coisas que eu sei. Ao invés de querer aprender o Spring, eu olhei e falei assim, será que eu sou capaz de reescrever o site inteiro, né, da Casa do Código com o Spring MVC? Será que eu sou capaz de fazer aquela home, a página de detalhe, processar uma compra, carrinho de compras, né? Com Spring MVC? E aí sim, ficou um objetivo massa, né? Porque quando eu visualizei isso, eu sabia qual que era o meu destino, né? Aonde eu queria chegar. Então eu escrevi tudo que eu precisava fazer, né? E aí uma vez que eu sabia aonde eu queria chegar, ficou muito mais fácil de eu encaixar as peças do estudo, né? Porque eu sabia que eu precisava transformar parâmetro, eu sabia que eu precisava aprender a realizar coisas assíncronas, eu sabia que eu precisava aprender a schedular um job, né, para executar regularmente ali, para processar nota fiscal ou algo do gênero. Eu sabia que eu precisava, né, acessar o banco de dados através da JPA, então eu sabia que eu teria que aprender isso. Eu sabia que eu precisaria validar informação, né, então eu sabia que eu ia ter validação no meu estudo. Uma vez que você setou um bom objetivo, né, as coisas ficam muito mais claras para você, né? Que você já sabe onde você quer chegar, de vez em quando já aparecem, né, as características que você quer aprender daquela tecnologia, e aí super guiou, né? Eu fui fazendo a aplicação, né? Eu fui estudando a documentação do Spring para conseguir fazer o que eu precisava fazer. Um outro ponto muito importante, né, que eu já falei aqui para vocês, né? Quando vocês vão aprender tecnologia, um framework ou algo do gênero, né, que é uma coisa que é menos teoria e mais operação mesmo, né? Você vai pegar o framework, você vai trabalhar em cima dele. É importantíssimo que você vá na fonte máxima da autoridade. Qual que é a fonte máxima da autoridade para uma tecnologia? Quem criou a tecnologia? Então todo o livro inteiro, né, eu escrevi baseado na documentação e olhando o código-fonte do próprio Spring para tentar entender, né, o motivo de cada uma das coisas. Navegava ali, né, quando você cria um projeto com o Maven ali, ele baixa os fontes para você, e eu entrei em várias das classes ali do Spring para tentar entender o que estava acontecendo, né? Mas você tem que ir na fonte máxima de autoridade. Quando você está falando sobre uma teoria, né, então você está falando sobre design de código, né, qual que é o melhor design de código, algo do gênero, já é mais difícil você achar uma literatura só para isso, porque você tem, né, diversas pessoas falando sobre a mesma coisa, e sem nenhuma evidência que um é melhor do que o outro, né? Mas, de novo, se você fosse ler, por exemplo, sobre Solid, quem criou a sigla, né, foi Bob Martin. Então, o melhor jeito de você aprender Solid é saber o que ele tem para falar sobre isso, né? Obviamente. Então, eu fiz isso. Fui na documentação, ia olhando na documentação, né, e como eu sabia o que eu queria, né, então eu queria, por exemplo, receber parâmetro. Então eu vou lá, né, no Spring MVC e procuro como receber parâmetro. Eu queria schedular, né, fazer um agendamento de um job. Então eu vou Spring Quartz, Spring Job ou algo do gênero, mas você já sabe aonde você quer procurar, né? Você não vai ler a documentação a Deus dará como se fosse um livro. Você está lendo para suprir a sua necessidade de aprendizado naquele momento. E aí isso faz muita diferença, né? Fez muita diferença para mim. Outra coisa que foi genial, que funcionou muito, né? Quando eu falo que foi genial, olhando para trás, foi uma coisa realmente que foi uma sacada interessante, que é escrever o livro, né? Eu já falei isso aqui para vocês em outro vídeo também. Quando a gente fala de recuperar a informação, geralmente, né, então quando a gente fala aqui de aprender o Spring, a única coisa que a gente pensa geralmente é documentação e escrever código. Escrever código é uma forma de você recuperar a informação, super válida, e é uma forma de você se testar se você é capaz de escrever um sistema usando aquela tecnologia, funciona demais. Mas não é a única forma de você criar conhecimento, né, de você consolidar conhecimento sobre o que você está aprendendo. E aí nisso, a escrita do livro ajudou demais. Porque cada vez que eu ia, né,
eu queria fazer aqui a funcionalidade do CRUD para cadastrar um autor. E aí eu fui aprender como configurava o Spring MVC, né, programaticamente, como configurava o Hibernate programaticamente, criei meu controller, recebi meus parâmetros, salvei, gerenciei transação e por aí vai. Aí eu fiz o código disso tudo, né, li a documentação e fiz o código, funcionou. Só que aí eu tinha um outro momento muito importante de recuperação que eu ia escrever o capítulo do livro sobre aquilo que eu tinha acabado de fazer. E aí, de novo, né, escrever é uma outra forma de recuperar uma informação que você aprendeu, né? E aí quando eu falo escrever, eu não estou falando escrever de punho, né? Eu escrevi lá no arquivo, né, no Markdown, seguindo as recomendações da Casa do Código. Mas o fato de escrever um capítulo inteiro sobre aquilo que eu tinha acabado de aprender facilitava demais, né, o conhecimento que estava aqui na minha memória de trabalho, né, aqui na minha cabeça, na minha memória de trabalho, fosse transferido para o que a gente chama de memória de longo prazo, que é a sua memória que é, né, virtualmente aí infinita na sua cabeça, né? As coisas vão se rearranjando nessa memória de longo prazo, de forma que você sempre pode aprender mais coisas, né? Você não tem limite de adquirir conhecimento. O que as evidências apontam é que você tem limite na hora que você está aprendendo uma coisa nova, como eu já falei para vocês, né? Então você tem aqui uma memória de trabalho muito limitada, que cabe no máximo 7 coisas quando você está tinindo, e aí você tem que fazer um estudo eficiente, né? Então o que eu fazia? Lia a documentação de uma parte das coisas que eu queria, ia fazer o código, fazia o código, eu recuperava de novo, né? Então eu recuperava a informação fazendo o código, e recuperava de novo a informação quando eu escrevia o capítulo do livro. E na hora que você vai escrever um capítulo, é um exercício muito, muito, muito interessante para você realmente fixar e ser capaz de aplicar aquele aprendizado em outros cenários. Que você tem que organizar as ideias na sua cabeça sobre uma coisa que você aprendeu, escrever aquilo com as suas palavras, e tudo isso facilita o processo de absorção e de consolidação de um conhecimento, né? Então por isso que eu quando estou conversando com várias pessoas sobre projetos que usam Spring, por exemplo, eu muitas vezes fiz menos projetos, eu entreguei menos projetos na vida real, né? Quando eu falo que a empresa me pagou para entregar o projeto, mas eu entendo mais de Spring do que várias pessoas que estão trabalhando com isso no dia a dia, porque eu tive muita oportunidade, né, de fixar o aprendizado, de recuperar a informação, de explorar aqueles conceitos apresentados na documentação de diversas formas. Eu fiz vários projetos, né, utilizando o Spring. Esse é um outro ponto de recuperação que é muito importante, né? A variabilidade do seu experimento, né? Então eu fiz o site da Casa do Código, eu refiz uma parte ali da Alura, por exemplo, aí eu peguei e fiz o Setup My Project, aí eu peguei e fiz o site do Bolão, aí eu peguei e fiz no sistema interno da Kaelon, e por aí vai, né? Então eu recuperei, escrevendo código em diversos cenários diferentes, eu recuperei a informação, escrevendo os capítulos do meu livro, e tem mais, né? Quando eu lancei o livro, eu falei, mas ninguém sabe quem eu sou em relação ao Spring, como é que as pessoas vão comprar? Aí eu criei o blog, né, do domínio Spring, e eu fiz um post por semana durante mais ou menos 2 anos, ou 1 ano e meio, mas algo assim. E de novo, né, por que o post ajudava? Porque eu ia fazer o código sobre a coisa que eu queria aprender do Spring, estudava a documentação, fazia o código. E eu tinha que escrever o post. No post eu tinha que pegar as ideias, organizar na minha cabeça, colocar em forma de texto, escrever, e isso foi facilitando a recuperação da informação para mim. Beleza? Então, essa foi a minha jornada, né, de aprendizado do Spring para chegar na versão que eu sou hoje dele aí, beleza? De novo, né, o Spring não foi dos desafios mais difíceis para que eu aprendesse, justamente porque eu já tinha um background que facilitava esse aprendizado. Então eu já sabia muitas coisas que cruzavam com o Spring, e aí me facilitou aprender a fundo, né, essa tecnologia. O vídeo da próxima semana eu vou contar para vocês como foi que eu aprendi blockchain. Blockchain já foi uma jornada muito diferente, porque eu não sabia nada e tive que aprender a usar, né, e entender como era o funcionamento. Vai ser bem legal isso daí também. Tranquilo? Então, essa foi a minha jornada de aprendizado do Spring. Ela conversa com todas as coisas que a teoria que a teoria da carga cognitiva fala sobre aprendizado, né? Então, depois que você fez de maneira empírica, como foi no meu caso, e depois eu comecei a estudar, né, apoiado por Jefferson, que trabalhava comigo lá na Kaelon, isso facilitou demais, né? Porque eu peguei a teoria e
voltei no tempo, né, para tentar entender as coisas que eu fiz e por que deu certo. E é justamente por conta de todas essas coisas que eu te falei que deu certo. E agora, como tudo isso é claro para mim, né, como esse processo de memória de trabalho, memória de longo prazo, transferência de uma memória para outra, né, conseguir transferir algum aprendizado de um cenário para outro, como isso tudo ficou claro, e é que eu venho tentando passar para você aqui no canal, eu sinto que eu sou capaz de aprender qualquer coisa hoje em dia, né? Eu consigo setupar minha mente, né? Consigo entender as dificuldades que eu vou ter e aí fica muito mais fácil de você superá-las, né? Porque você está mais preparado ou preparada para enfrentar aquele tipo de coisa. Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar para você hoje. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. Se você tem um comentário positivo, deixa aqui comigo. Se você tem um comentário construtivo, deixa aqui também. E lembre, se proteja do coronavírus, fique em casa enquanto a área de saúde pede para você ficar em casa. Vamos esperar a tempestade passar. Beleza? Era isso, muito obrigado. Falou!